amigo do Barbacena Online, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos aqui para comentar, trazer os melhores acontecimentos dessa rodada, em que Atlético e Cruzeiro se mantiveram 100% na competição. A equipe do Cruzeiro foi até o Sul enfrentar o Figueirense e conseguiu mais uma vitória, dessa vez fora de casa, como disse. O Cruzeiro começou bem o jogo, a equipe do Figueirense conseguiu melhorar e estava até dominando a partida no primeiro tempo, mas aos 45 minutos o Cruzeiro abriu o placar e venceu por 1-0. Esse placar se manteve até o final e a equipe celeste venceu por 1-0, conseguindo aí mais 3 pontos na competição. Cruzeiro, como disse, 100% na competição, com 3 pontos, porque a gente vai lembrar que o Cruzeiro começou com -6, aquela bagunça, né? Mas o Cruzeiro está 100% na competição e, como disse, dentro de campo o futebol do Cruzeiro está correspondendo à sua grandeza e o Cruzeiro está fazendo um trabalho bacana na Série B. Tem alguns ajustes ainda a serem feitos, claro, mas para o começo de campeonato são 3 vitórias seguidas que dá ânimo à equipe celeste, que está, como disse, na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. Na 8ª colocação, com 4 pontos, está a equipe do América, que ontem enfrentou o Operário jogando no Independência e vencia até os 48 minutos do segundo tempo por 1-0. Mas, como diz o outro, o futebol pune, né? O Operário conseguiu o empate, e aquele empate com sabor de derrota para o América jogando dentro de casa. Como disse, o América com 4 pontos na 8ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético recebeu o Ceará jogando pela Série A do Campeonato Brasileiro no estádio do Mineirão. Esse jogo foi disputado domingo 11 horas da manhã, aquele horário que a galera adora ir para o estádio, mas infelizmente, por causa da pandemia, os estádios vazios, né? Foi triste ver o Mineirão 11 horas da manhã vazio, sem nada. Mas dentro de campo, a equipe do Atlético, que vinha de 2 vitórias impressionantes contra o Flamengo no Maracanã, contra o Corinthians naquela virada extraordinária, naquele jogo frenético, também no Mineirão, esperava-se que o Atlético tivesse um futebol mais envolvente. Pois bem, o que acontece foi que a equipe do Ceará conseguiu ali segurar o Atlético e o Atlético teve problemas, né? O Atlético conseguiu seu primeiro gol aos 25 minutos aproximadamente do segundo tempo, através de um pênalti. Aliás, pênalti que algumas pessoas falaram que não foi pênalti, mas na minha opinião foi, porque se teve o puxão, não importa se foi valorizado, se não foi valorizado, mas houve o puxão. E com isso, pênalti para o Galo. Marrone abriu o placar e fez 1-0 para a equipe do Galo. Depois o Atlético conseguiu mais um gol com o Marrone e o Galo venceu por 2-0. Foi muito bom esse jogo para a equipe do Atlético, né, que vinha com esse futebol, todo mundo naquele oba-oba, né? Mas é muito interessante para o Atlético, para que eles possam, a comissão técnica, São Paulo, possa repensar e ver alguns erros, né, para evitar situações como essa. O Atlético tem elenco hoje, tinha elenco para fazer um jogo muito melhor do que fez contra a equipe do Ceará. Mas o que importa é que o Galo venceu mais uma, está com 9 pontos na competição, liderando o Campeonato Brasileiro, agradando o torcedor. O torcedor do Atlético está rindo de orelha a orelha e muito se espera dessa equipe do Galo no Campeonato Brasileiro da Série A. Complementando a rodada, tivemos o jogo do Grêmio e do Corinthians, que se enfrentaram em Porto Alegre, placar de 0-0 o Corinthians, né? Eu esperava mais do Corinthians, depois daquela derrota para o Atlético, né? Naquela virada que nós comentamos agora há pouco. O Corinthians eu coloquei como um dos favoritos, mas ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, o Corinthians pode surpreender, mas por enquanto, tá, o seu torcedor já está ficando assim, meio desconfiado da equipe do Corinthians. Outro jogo foi Coritiba e Flamengo, e o Flamengo conseguiu seus primeiros 3 pontos na competição. Venceu por 1-0, Flamengo badalado do ano passado, né, ganhou praticamente tudo que disputou. Esse ano perdeu o Jorge Jesus e o atual treinador, o Domenic Torrent, não está conseguindo ainda, apesar dessa vitória, ainda não conseguiu encaixar o time, mas conseguiu os seus 3 primeiros pontos jogando contra o Coritiba. E o Palmeiras enfrentou o Goiás jogando em São Paulo, resultado de 1-1. Palmeiras também naquela situação, né? Esperava-se mais do Palmeiras, mas ainda também no começo, ainda está aquecendo o Campeonato Brasileiro, mas o Palmeiras conseguiu um empate dentro de casa contra a equipe do Goiás. Nos jogos de domingo tivemos a vitória do Vasco em São Januário por 2-1 em cima do São Paulo, uma bela vitória vascaína, como disse, pelo placar de 2-1. Também tivemos por 2-1 Bahia e Bragantino jogando em Salvador, e o Bahia aí conseguindo uma vitória dentro de casa. O Fluminense venceu o Inter por 2-1 e o Atlético Goianiense empatou em 1-1 com o Sport. Fortaleza e Botafogo também ficaram 1-1. Mais um destaque da rodada foi a vitória do Santos por 3-1 com a equipe do Atlético Paranaense.
né? O Atlético Paranaense também vinha de bons resultados. O Santos agora sob o comando de Cuca, fazendo um bom trabalho, mostrando um bom futebol, um jogo espetacular, como eu disse, acompanhei essa partida. O Santos venceu por 3-1 e aí começando a sua tentativa de arrancada no Campeonato Brasileiro. Como eu disse, o técnico Cuca é um dos melhores treinadores do Brasil, na minha opinião, é brasileiro, né? Nos times da Série A do Campeonato Brasileiro, e mostrou mais uma vez aí sua força vencendo por 3-1, perdão, a equipe do Atlético Paranaense jogando na Vila Belmiro. Um grande abraço, até quarta!